Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos ver um novo capítulo que é a Divisão Internacional do Trabalho. Mas antes de entrarmos nesse tema, nós temos que considerar alguns aspectos que já foram vistos, principalmente em relação à formação do sistema capitalista. Lembrando que o sistema capitalista é um sistema econômico adotado na maioria dos países na atualidade. E ele é antagônico ao sistema socialista. No sistema capitalista prevalece a lei da oferta e procura, e a iniciativa privada ela é dona dos meios de produção. Já no sistema socialista, que foi praticamente abandonado após o fim da União Soviética, os meios de produção pertencem ao Estado. E nós vamos ter como fatores que vão consolidar o capitalismo no mundo, vão ser as revoluções industriais, a primeira, a segunda e terceira revolução industrial. Lembrando a vocês que a primeira revolução industrial ela é caracterizada pela utilização de máquinas para transformar grande quantidade de matéria-prima em bens de consumo. Antes desse momento, a forma de fazer isso, ou seja, pegar a matéria-prima e transformar em bem de consumo, era através das práticas do artesanato e da manufatura. A segunda revolução industrial ela se caracteriza pela utilização de novas fontes de energia, principalmente os derivados do petróleo, gasolina, diesel e querosene, e da energia elétrica para movimentar as indústrias. E por fim, a terceira revolução industrial a partir de 1970, ou a revolução técnico-científica, que vai ter como principais características o aparecimento dos trustes, cartéis e conglomerados. Vamos ter o domínio dos monopólios e oligopólios sobre as atividades industriais. Quando a gente fala em divisão internacional do trabalho, é justamente sobre esse processo produtivo que nós estamos nos referindo. E nós tivemos ao longo dos séculos uma modificação dessa forma de produzir. Acompanhe comigo, por gentileza, essa produção industrial. A DIT, ou Divisão Internacional do Trabalho, é a distribuição da produção econômica e industrial entre os países. Poxa, e é fácil a gente entender isso. Os países, a produção industrial ela está dividida em vários países. É impossível imaginar que um único país seja capaz de produzir todas as necessidades da população mundial. Então nós temos uma distribuição dessa produção de acordo com os fatores locacionais que nós também já estudamos. Estão lembrados? Então nós temos como fatores locacionais uma disponibilidade de matéria-prima daquilo que vai ser produzido, uma mão de obra barata e qualificada, fontes de energia, uma infraestrutura consolidada. Tudo isso vai permitir que uma determinada empresa atue num determinado espaço geográfico qualquer. E ao longo da história, como eu falei anteriormente, nós vamos ter vários momentos dessa divisão internacional do trabalho. A primeira fase da DIT vai ser ainda no período colonial, entre os séculos XV e XVI. E nós temos aí uma distribuição dessas características no capitalismo comercial, industrial e no capitalismo financeiro, que pode ser facilmente observado aí nessa tabelinha. No capitalismo comercial nós temos a extração de produtos primários e o trabalho escravo e a busca por especiarias. Isso nas colônias. As metrópoles nós vamos ter a produção e exportação de produtos manufaturados. No capitalismo industrial nós vamos ter o fornecimento de matérias-primas e produtos primários das colônias ou das áreas que receberam influência das potências europeias, que ficou estabelecido a partir da Conferência de Berlim. E também, no caso das metrópoles, a transformação dessa matéria-prima em bens de consumo. Observem, por favor, que no capitalismo industrial, nesse quadrozinho aí, nós temos um erro de grafia. Capitalismo industrial está século XVII, XVIII e faltou um xizinho aí para ser 19. Do jeito que está é o século IX, mas vocês sabem que isso está errado. E por último, o capitalismo financeiro, no século XX em diante, que é o atual momento do capitalismo que nós estamos vivendo. Os países subdesenvolvidos, eles vão não somente fornecer matéria-prima para as potências industriais, as grandes potências industriais, mas nós vamos ter a instalação dessas indústrias nos países subdesenvolvidos, atendendo à demanda, principalmente dos países desenvolvidos. Então, o que mudou basicamente do capitalismo comercial, capitalismo industrial e o capitalismo financeiro na divisão internacional do trabalho? Na primeira DIT, lá no capitalismo comercial, nós vamos ter o período da retirada de matéria-prima
das colônias que pertenciam às suas respectivas metrópoles. Então eles vão retirar ouro, prata para o Brasil, no caso específico do Brasil, e nós vamos também o plantio da cana-de-açúcar que vai ser mandado para Portugal. Então essas colônias, né, tanto espanholas quanto a colônia portuguesa, que é o Brasil, no continente americano, vai apresentar essa característica. Essas colônias vão servir de fornecedores de produtos para os países europeus. Na segunda divisão internacional do trabalho, que acontece entre o século XVII e o século XVIII, nós vamos ter uma alteração na divisão internacional do trabalho. Como está escrito aí, essa divisão do trabalho sofreu algumas poucas e sensíveis alterações. Com a primeira e a segunda revolução industrial, as colônias e os países subdesenvolvidos passaram a fornecer também produtos agrícolas, assim como vários tipos de minerais e especiarias, que vai ser característica da segunda revolução industrial. Já na terceira divisão internacional do trabalho, também chamada de Nova DIT, isso vai acontecer a partir do século XX e vai mudar completamente as relações, como nós tínhamos, por exemplo, na velha divisão internacional do trabalho. Então, como é que funcionava na velha divisão internacional do trabalho? Os países periféricos, os países subdesenvolvidos, forneciam matéria-prima para os países industrializados. E isso acabava desfavorecendo significativamente a balança comercial dos países pobres. Por quê? Nós exportávamos matéria-prima para os países industrializados e comprávamos desses mesmos países industrializados o bem já industrializado. É o que acontecia, por exemplo, no Brasil, por volta de 1950 até 1970 aproximadamente. Nós vendíamos laranja in natura para os Estados Unidos e comprávamos dele de volta, né, o suco de laranja em caixinha. Ora, é fácil a gente perceber isso, né? O produto in natura ele é muito mais barato do que o produto industrializado. Então o que seria mais barato para as pessoas comprarem? Um caminhão carregado de laranja in natura ou um caminhão carregado de suco de laranja em caixa? É claro que o suco de laranja em caixa ele é muito mais caro, porque ele teve valor agregado, passou por um processo de industrialização. Hoje em dia nós não percebemos mais isso. Apesar de acontecer em alguns aspectos, como é o caso do minério no Brasil, nós temos implantado nos países subdesenvolvidos as indústrias que são mundiais, são empresas multinacionais. Por exemplo, no caso específico da Nike, né? Quantas fábricas da Nike nós temos nos Estados Unidos? Nenhuma, porque a Nike, apesar de ser uma marca norte-americana, ela não tem nenhuma máquina atuando nos Estados Unidos. Isso porque ela está produzindo em países subdesenvolvidos, principalmente na Ásia. A mão de obra na Ásia ela é infinitamente mais barata do que a mão de obra nos Estados Unidos. E a Nike, como é uma marca mundial, não importa para os consumidores onde ele é produzido. As pessoas vão comprar da mesma forma. Da onde sai o tênis da Nike, nos produtos da Nike, não importa para o consumidor. O que importa é que o produto seja autêntico, seja legítimo. Então, se ele é fabricado nos Estados Unidos, ou no Vietnã, ou, por exemplo, na China, isso para o consumidor pouco importa. Porém, para a Nike, isso é fundamental, porque a mão de obra nesses países asiáticos é muito menor do que nos Estados Unidos, como eu disse anteriormente. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha sido esclarecedor nessa matéria. E mais uma vez, né, vou pedir, insistir para que as atividades sejam feitas, tanto do livro quanto do portal Eleva. E em breve será disponibilizado no canal para nós podermos tirar nossas dúvidas. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus.